curso de dando prosseguimento ao curso de introdução ao conhecimento teosófico. Então, a primeira coisa... Espera aí. Agora, foi utilizado, né, esse livro que nós estamos estudando, que é o livro Isis Sem Véu, né? E que está aqui, né? Isis Sem Véu, o segredo da sabedoria antiga na primeira e mais polêmica obra de H.P. Blavatsky, resumido e comentado por Michael Gomes. Outro livro que foi consultado foi... Não, então, aqui é interessante, voltando, interessante que esse livro aqui, né, causou sensação quando foi lançado, publicado pela primeira vez em 1877, apenas 2 anos depois da autora ter fundado a Sociedade Teosófica na cidade de Nova York. Esta foi a primeira grande obra escrita pela jovem aristocrata russa, e suas 1.200 páginas, divididas em 2 volumes, exploravam os mistérios da ciência e da teologia antigas e modernas. No Brasil, no Brasil, a obra foi publicada em 4 volumes pela editora Pensamento. Outra obra consultada para essa palestra foi o Glossário Teosófico. E também é importante a gente lembrar que esse glossário contém 18.000 verbetes sobre esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, espiritualidade e religião, também elaborado por Madame Blavatsky. Aqui tem né, na capa, mas eu acho que vale a pena a gente ter ideia, né, porque do glossário, melhor, ter ideia, inclusive, da obra toda, né, de Madame Blavatsky. Então, vamos lá. O glossário teosófico é, em certos aspectos, uma obra mágica, pois permite tornar operativo o que antes estava praticamente adormecido dentro de nós. Cada verbete tem vida própria, é nitidamente recortado e cheio de cintilações. Cada palavra, cada conceito contém nuances que só o leitor atento pode captar. Quando se percebe isso, novas dimensões são conscientizadas. Uma leitura vertical aprofundada é uma inesquecível aventura num mundo desconhecido, cheio de tesouros insuspeitados pela maioria. Um mundo pleno de dimensões ocultas que, uma vez reveladas, modificam completamente as vidas das pessoas, fazendo-as despertar depois de um longo e profundo sono, e ver pela primeira vez o real. Escrito esse, né, foi comentado por Murilo Nunes de Azevedo. Então, agora, outro livro que eu também consultei foi esse História da Sociedade Teosófica, o primeiro volume extraído do material escrito por Coronel Olcott. E é muito interessante porque ele nessa obra, né, ele inclui, mostra muito a presença dos mestres, né? Porque é interessante porque nesse livro ele narra muitas passagens de quando ele estava ajudando Madame Blavatsky a escrever Isis Sem Véu. Ele, inclusive, ajudava, porque como ele tinha o domínio do inglês, ele era americano e Madame Blavatsky era russa, então, muitas vezes, ela tinha, vamos dizer assim, para escrever em inglês para ela, muitas vezes as coisas não ficavam, as coisas não ficavam claras. Daí ele ia, então, vamos dizer assim, fazendo uma revisão, né, para adequar a linguagem, né? E daí, então, é muito interessante porque ele narra vários momentos em que, durante
a elaboração de Ives sem véu, ela é como se ela entrasse num estado de transe, num estado, outro estado, né? E que ela, inclusive, ele tinha a impressão que ela estava vendo, que ela estava lendo alguma coisa que aparecia para ela, né? Na frente dela, né? E então fica bem claro, né, pela narrativa dele, também essa presença dos mestres, essas ajudas que os mestres, diferentes mestres, estavam dando a ela para a elaboração desse livro. Foi muito bom ter acompanhado. Bom, outra coisa, então está aqui, porque eu, para mim, ler, né, esse livro e esse capítulo, para mim, muita coisa, muitos termos que ela usa, muitos conceitos são difíceis de entender, né? E eu tive muito essa ideia, essa impressão de que a leitura da Isis sem véu exige também uma coisa, vamos dizer assim, uma faculdade intuitiva. A gente não lê, entender tudo racionalmente, né, intelectualmente. Há um apelo para mobilizar outras possibilidades, outras potencialidades de compreensão e apreensão do que está sendo transmitido. Então, aqui aqui sem véu, o segredo da sabedoria antiga, a primeira e mais polêmica obra de H.P. Blavatsky, capítulo 9. Né? Eu já estava aqui. Bom, então, a primeira fase, das primeiras coisas que eu fui anotando, né? Então, foi esse princípio energizador. Ele é algo sutil, separado da matéria, e, como não pode ser detectado, não deve ser material. Se admite que a lei da atração governa a matéria, por que não governaria o espírito? Então, aí a gente vê outra coisa, né? Quer dizer, é interessante, quer dizer, essa primeira questão que ela coloca, né? Quer dizer, coloquei aqui, primeira questão, a lei da atração, que pode governar o material e o espírito, não material. Uma lei para essas duas dimensões de existência, a material e a não material. Isso é porque esse capítulo, né, como eu falei para vocês, é o capítulo O Homem Interior e Exterior, né? Então, é interessante a gente estar atento a isso, né? A esse título, o homem interior e o exterior, e essa relação, então, né? Da interioridade e da exterioridade, essa congruência que existe, né? Daí fala assim, essa lei da atração que governa a matéria, por que não governaria o espírito? Uma outra questão é uma ciência da alma. Então, uma ciência da alma é uma ciência. Então, é interessante essa colocação dela, quer dizer, a ciência da alma também é uma ciência. Essa ciência penetra nos arcanos, penetra, é que eu tô, aqui tem uma coisinha aqui que está, deixa eu ver se eu tiro. Ah, tirei. Essa ciência, penetrando os arcanos da natureza, muito mais fundo do que nossa moderna filosofia, jamais achou possível, ensina-nos como obrigar o visível a se fazer visível. A existência de espíritos elementares, a natureza e as propriedades mágicas da luz astral e os poderes dos homens vivos de se comunicarem com aqueles por meio desta. Então, eu fui ver o que são arcanos, né? O que são os arcanos, que acho que até eu botei aqui, escureci aqui para a gente ver. Então, o que é arcano? Eu fui procurar no glossário.
Então, arcano, o que é profundamente secreto, misterioso, enigmático, o que é incompreensível, não se pode desvendar. Outra coisa que ela salienta aqui é os espíritos elementares e a luz astral. Daí, e também que ela né, coloca, quer dizer, a comunicação com os espíritos elementares através da luz astral com suas propriedades mágicas. É outra, quer dizer, eu estou querendo salientar como é que fala, o universo, né? Que ela vai colocando nesse livro. Né? É outro universo, completamente diferente daquele que nós estamos acostumados na nossa vida cotidiana. Daí, voltando então, o que seria a luz astral? Daí eu coloquei aqui. Como podemos ver, são muitos conceitos novos que instigam a abertura e expansão de nossas mentes, de nossas consciências, para além do usual, cotidiano, conhecido e condicionado. Então, vamos lá. O que seria o éter? O éter é a matéria, forças cósmicas da natureza, forças cegas da natureza. Espírito, inteligência que dirige os elementos materiais ou da matéria. Circulamos, fazemos parte desse espaço ocupado pelas forças cegas da natureza e pelo espírito, a inteligência que os dirige. O espírito tem a ver, no caso, com ordenação, discernimento, foco, propósito ou intencionalidade, disciplina, equilíbrio, proporcionalidade. Ou seja, o espírito é aquele que, vamos dizer, coordena as forças cegas da natureza, né? E daí eu fiquei até lembrando que essa valorização, né, nas várias ordens monásticas da disciplina, que acho que tem muito a ver com essa questão do aprimoramento do espírito, dessa inteligência que coordena e, vamos dizer assim, dirige as forças cegas da natureza. Achei interessante isso. Bom, vamos lá, então. Daí aqui, ela fala dos espíritos elementares ou butas. Quer dizer, isso daí eu peguei tudo no glossário teosófico. O que seriam os espíritos elementares ou butas? Sombra, espectro, espírito, fantasma. Eliphas Levi e alguns outros cabalistas fazem pouca distinção entre os espíritos elementares que haviam sido homens e aqueles seres que povoam os elementos e constituem as forças cegas da natureza. A luz astral, que eu tinha comentado aqui anteriormente. A região invisível que rodeia nosso globo, como rodeia todos os demais, e corresponde como segundo princípio do cosmos, sendo o terceiro a vida, do qual é veículo, ao Linga Charira, o duplo astral do homem. Quer dizer, eu estou tentando clarificar esses termos, né, que são usados, que ela usa, né, nessas colocações que ela faz. O éter e o espírito, segundo os cabalistas, no éter os elementos representam apenas a matéria, as forças cósmicas cegas da natureza, aquela coisa. O espírito é a inteligência que os dirige, né? Voltando àquela afirmação que eu já coloquei lá atrás. O éter é o revestimento ou um dos aspectos do akasha. É sua forma ou seu corpo mais grosseiro. Ocupa toda a vacuidade do espaço, ou melhor, todo o conteúdo do espaço. Eu estou botando aqui, é o GT, o glossário teosófico. Os elementos. Na antiguidade, Aristóteles admitiu apenas 4 elementos, chamados fogo, ar, água e terra. Princípios incorpóreos conectados com as 4 grandes divisões de nosso mundo cósmico.
A ciência oculta reconhece 7 elementos cósmicos, 4 inteiramente físicos e o quinto éter semimaterial, que se tornarão visíveis no ar até o fim da nossa quarta ronda. O éter é reconhecido pelos antigos como o quinto elemento, já tinha colocado isso. Conforme as doutrinas hermética, órfica e pitagórica, o éter e o caos, ou na linguagem platônica, a mente e a matéria, são os 2 princípios primordiais e eternos do universo, absolutamente independentes de qualquer outra coisa. Que são os princípios, né? Voltando ao glossário. São os elementos ou essências originais, as diferenciações elementais sobre e das quais se formaram-se todas as coisas. Este termo é empregado para designar os 7 aspectos individuais e fundamentais da realidade única, universal, no cosmos e no homem. O primeiro foi o princípio intelectual que deu vida a tudo. O caos era um princípio líquido e vago, sem forma ou sentido. Da união de ambos surgiu o mundo universal, a primeira divindade andrógena, com a matéria caótica se tornando seu corpo e o éter sua alma. Aqui a gente vê nesse primeiro aqui, o primeiro foi um princípio intelectual que deu vida a tudo. O caos era um princípio líquido e vago, e sem forma ou sentido. A gente vê no Gênesis, tem, né, o Espírito de Deus vagava sobre as águas, quer dizer, tem uma, como é que diz, uma imagem também semelhante, né, no Gênesis. Essa é a trindade universal baseada nas concepções metafísicas dos antigos que, raciocinando por analogia, fizeram do homem, composto de intelecto e matéria, o microcosmo do macrocosmo, o grande universo. Acho que essa colocação é também muito interessante, né? Acho que geralmente eu já ouvi aqui mesmo na nossa loja as pessoas falarem algumas vezes, ou colocarem, né, como é que diz, essa dimensão nossa, quer dizer, como cada ser humano é um microcosmo, né? Quer dizer, a gente no nosso ser a gente como é que diz, reproduz, né? O cosmo, o macrocosmo, o grande universo. É uma coisa para a gente, como é que diz, pensar, né? Outra coisa, daí fui lá nos glossários. O caos, o abismo, a grande profundidade, personificado no Egito pela deusa Neit, anterior a todos os deuses. É interessante porque esse caos, né, não é um caos, quer dizer, é a profundidade, é da onde brotam todos os seres, todas as existências, né? E essa deusa Neit era também exatamente era esse conceito dela, quer dizer, é uma deusa primordial, primeva. Então, é interessante. E assim, nosso universo existiu desde a eternidade e em estado latente. Foi moldado a partir da primeira ideia divina. Somos uma imagem concreta da abstração ideal. Vocês viram que essas frases todas, essas colocações, remetem àquilo que ela falou, que foi falado anteriormente, né? Nós somos um microcosmo, né? Como é que diz? A gente contém, ou somos também, é micro. O que é o macrocosmo, nós somos o micro. Ou seja, e também, então, essa coisa que eu achei assim, a imagem concreta da abstração ideal. A alma que anima esse universo puramente espiritual é o Sol central, a divindade superior. Quer dizer, esse Sol central, quer dizer, uma imagem, né? Uma imagem dessa divindade superior.
Ainda em relação ao éter, né? Dado que sua essência se tornou divina por obra da presença invisível, ele passou a ser considerado um meio entre este mundo e o próximo. De uma coisa, todas essas frases que estão sem a referência ao glossário teosófico foram extraídos desse livro, de Isis Sem Véu, viu? Inclusive, eu não estou botando porque são frases que foram copiadas desse livro que nós estamos estudando. Afirmavam os antigos que, quando as inteligências orientadoras se retiravam de qualquer porção do éter, o espaço caía nas garras do mal. Botei aqui isso daqui eu coloquei sobre a necessidade de conhecer bem o ritual no sentido de purificar a essência dentro do círculo para o qual quer atrair os espíritos puros, equilibrar os elementos a fim de impedir o ingresso dos elementares em suas respectivas esferas. Então, eu achei interessante esse aviso, né? Essa advertência que ela fala dessa questão, né? Dos rituais, né? E da manipulação de certas forças que a gente... Daqui, continuando aqui, ó. Se resolveres colaborar com o espírito do Deus vivo, cuida para não o atrapalhares em sua obra, pois se o teu calor excede a proporção natural, espicaçarás a ira das naturezas úmidas. Elas se insurgirão contra o fogo central, e o fogo central se insurgirá contra elas, ocorrendo assim uma terrível divisão no caos. Isso é uma coisa muito, acho que, para mim, como é que diz? Evoca muito também essa que a gente ouve muito falar da necessidade de nós respeitarmos os mistérios e não embarcarmos, né, em certas práticas que são perigosas, né, que a gente não sabe o que elas despertam na natureza ou no mundo espiritual, no mundo imaterial, né? Quer dizer, ou seja, existem muita coisa que a gente não tem noção, que a gente não tem domínio, né? Muitos mistérios. Os elementais trarão à luz reminiscências há muito esquecidas, formas, imagens, momentos agradáveis e frases familiares apagadas de nossas lembranças, mas vividamente preservadas nas profundezas inescrutáveis de nossa memória e nas páginas astrais do imperecível livro da vida. Ela fala aqui que trarão formas, imagens, momentos agradáveis, mas eu também acredito que também pode trazer frases e momentos desagradáveis, quer dizer, mexer vamos dizer, com registros que são também dolorosos e que podem nos confundir e prejudicar, no caso, né, até serem prejudiciais. Então, agora voltando aos elementais, os espíritos dos elementos, criaturas desenvolvidas nos 4 reinos ou elementos, terra, ar, fogo e água. São denominados pelos cabalistas de gnomos da terra, silfos, os do ar, salamandras, os do fogo, e ondinas, os da água. Agora, todas as coisas, também voltando, aí eu li, tudo aqui esses elementais foi tirado do glossário. Agora, voltando ao livro que nós estamos estudando. Todas as coisas organizadas neste mundo, visíveis ou invisíveis, têm seu elemento apropriado. A sábia administração de recursos da natureza adapta cada forma viva a uma determinada condição.
Isso é interessante, acho que é bonito, porque a gente vê, né, que como a gente diz, cada qual com o seu cada qual, né? Então, essa congruência, essa correspondência que existe, né, entre essa sábia administração dos recursos da natureza, adapta cada forma viva a uma determinada condição. Ela dá o exemplo, por exemplo, dos peixes, né, vivendo na água, as aves vivendo nos céus, e assim por diante. Ou seja, há sempre uma correspondência, uma congruência, né? E isso eu acho que é muito interessante também a gente estar atento a isso, né? Porque muitas vezes nós, até por nossa vontade mesmo, a gente perde essa noção da congruência, de estarmos junto aos elementos que podem nos ajudar a crescer, que as condições, né, de até condições mesmo não só materiais, mas também sociais, quer dizer, com quem nós estamos andando, que, que companhia nós estamos tendo, né, nas nossas vidas, que leituras nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo, sendo programa de televisão que for, que seja congruente com a nossa natureza, no sentido de ajudá-la, ajudar-nos a nos desenvolvermos, a crescermos, né? Eu acho que esse é muito interessante, procurar quer dizer, essa relação, né? Essa adequação nossa às determinadas condições que sejam propícias ao nosso crescimento. E nós também criando condições ao crescimento e ao desenvolvimento também das pessoas com quem nós convivemos. Eu achei muito interessante essa colocação aqui, quer dizer, eu já estou tirando as minhas conclusões aqui, né? Vamos dizer assim, um aprendizado para mim. Outra coisa, não existem partes vazias na natureza universal. Cada grupo de ocupantes é suprido com as condições indispensáveis para a sua existência. Completando o que já foi falado aí, né? O que já foi. Se há espíritos, há diversidade de espíritos, pois os homens diferem e os espíritos humanos são apenas homens desencarnados. Isso também eu achei assim, muito interessante, e lendo também aquele livro dos Mestres e a Senda, acho que lá eles falam, né, que cada mestre, cada Mahanchoan pertence a um determinado raio, e quer dizer, tem uma característica, que nós também somos ligados a esses raios, né? Nós também temos as nossas, vamos dizer assim, afinidades, mais afinidades com um raio do que com o outro. Então, eu achei muito interessante, porque é isso, nós somos diferentes, nós temos, quer dizer, há uma diversidade de espíritos, né? E os homens diferem e os espíritos humanos são apenas homens desencarnados. Achei muito interessante essa colocação sobre as nossas diferenças, né? A nossa diversidade. De acordo com uma antiga filosofia, a primeira concepção divina do homem toma forma aos poucos, nos vários departamentos da oficina universal, até que o homem completo apareça finalmente em cena. O que essa filosofia ensina? A natureza nunca deixa seu trabalho inacabado. E aqui nós podemos pensar na evolução, né? Do processo evolutivo, do qual nós participamos, do qual nós somos frutos também. E daí aqui, quando ela cria um embrião, sua finalidade é obter um homem perfeito, física, intelectual e espiritualmente. O espírito se iluminando e se mesclando facilmente com o homem interior.
Ninguém completa seu grande ciclo, o círculo da necessidade, antes que tudo esteja feito. Achei essa coisa assim, muito, nossa, mãe, muito profundo, né? A gente se dá conta e pensar nisso, que nós também estamos em permanente evolução. Nós também, né, fomos essa questão do embrião, quer dizer, é muito interessante, eu acho que pensar nessa ideia, né, nesse processo evolutivo de aperfeiçoamento e de completude. Quer dizer, aperfeiçoamento e nos tornarmos, né, para nos tornarmos quem realmente devemos ser, que foi, vamos dizer assim, um projeto divino para cada um de nós. Daí, então, aqui a reencarnação, o que é a doutrina do renascimento, é o que eu já falei, né? Quer dizer, então, na questão, no processo evolutivo, existe, então, a realidade da reencarnação, né? O mesmo, vamos dizer assim, o mesmo ego superior tomando em cada encarnação várias vestimentas, né? Para processar o seu crescimento, a sua evolução. O meio de evitar a roda dos nascimentos, o meio de evitar a roda dos nascimentos e renascimentos foi ensinado por Buda em sua doutrina da pobreza, restrição dos sentidos, perfeita indiferença aos objetos desse vale de lágrimas terreno, libertação das paixões e intercomunicação frequente com o Atman, né? A contemplação da alma. Ai, desculpa, gente. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Um minutinho, vou voltar aqui. Não estou conseguindo voltar. Então, voltando aqui, essa é uma coisa, outra coisa interessante. Quer dizer, eu me lembrei um livro de Thomas Merton, no qual ele foi para a Ásia e lá ele era muito, admirava muito o Zen budismo, né? E ele, inclusive, nessa viagem que ele fez, que foi a última viagem, ele entrou em contato até com o Dalai Lama e percorreu lá uma região na qual estava o Dalai Lama e vários outros monges da uma comunidade budista. E eu achei muito interessante que, né, nesse livro dele, que são anotações que ele foi fazendo, eu acho que ele também, quer dizer, porque ele era americano e, quer dizer, acostumado numa outra realidade, né, econômica, material. E é interessante que ele, nessa memória, nessas anotações que ele fez, a gente percebe que o que chamou a atenção dele foi a total, vamos dizer assim, o total desprendimento desses monges que moravam em cabanas, inclusive numa região fria, uma região assim, das montanhas, nada, e ele e também ele, quer dizer, morava em cabanas, como é que fala, os objetos domésticos, assim, tudo muito tudo muito pobre, um desprendimento total. A gente vê, achei interessante que ele não fala assim abertamente, mas a gente vê que ele ficou, vamos dizer assim, também isso chamou a atenção dele, esse total desprendimento, né? E eram pessoas ali, monges, que vamos dizer, muito sábios. Ele procurou até por indicação de outras pessoas, não, sabe assim, quer dizer, ele estava nessa busca, né? E de conhecer mais e se, vamos dizer assim, se enriquecer mais com os ensinamentos
do budismo, do Zen budismo também. E daí foi uma coisa que a gente nota que ele ficou muito impressionado com isso. Então, aqui, eu me lembrei, quando eu vi essa, quer dizer, doutrina da pobreza, restrição dos sentidos, perfeita indiferença aos objetos desse vale de lágrimas terreno, libertação das paixões e intercomunicação frequente com o Atma, contemplação da alma. Achei isso muito bonito. Bom, vamos lá, então. O que nos livra da roda sucessiva de nascimento, de morte e nascimento, é o desapego. Isso é também já escrito de Madame Blavatsky. Portanto, o maior desejo de todos os seres que querem se livrar das tribulações dos nascimentos sucessivos é a destruição da causa moral, o apego a objetos existentes ou o mau desejo. Aqueles e quem o mau desejo for inteiramente destruído são chamados de arati. A libertação do mau desejo acarreta a posse de um poder miraculoso. Depois da morte, o arati nunca se reencarna, pois invariavelmente atinge o nirvana. Nirvana é o mundo da causa. Isso daqui já é do glossário, essa afirmação. Nirvana é o mundo da causa, onde desaparecem os efeitos enganosos ou ilusões de nossos sentidos. Nirvana é a esfera mais alta que se pode alcançar. Achei interessante porque o nirvana não é um lugar, né? É um estado de ser. A outra, aqui achei também, isso também ela falando, achei, ela fala várias vezes em Buda, o que Buda ensinou no século VI a.C. na Índia. Então, aqui nós temos essa imagem de Buda que eu achei. Pitágoras ensinou no século V a.C. na Grécia e na Itália. Aí eu coloquei aqui uma imagem que eu vi de Pitágoras. Daí, em Pitágoras, como eu já falei para vocês, gostei muito, e tem até o livro de nosso irmão, do Carlos Brasílio, sobre Pitágoras, né? Ele é um livro muito interessante, e os nossos irmãos da sociedade elaboraram essa peça, fizeram uma dramatização da história de Pitágoras, que vale a pena, quem não viu ainda, vale a pena ver, porque é muito interessante. E é interessante como Madame Blavatsky cita Pitágoras, né? E nesse livro, ele fala isso, o Carlos Brasílio fala isso. Então, está aqui. Terminei aqui e gratíssima. Agora vamos ver, aguardo vocês.